Olá, prezado aluno, tudo bom? Estamos agora começando mais uma nova disciplina aqui do curso técnico em bar e restaurante. Tanto que você, futuro técnico em bar e restaurante, vai estar mais capacitado, cada vez mais capacitado, para entrar no mercado de trabalho com mais qualificações. Essa disciplina que nós estamos iniciando hoje vai ter duração de 60 horas, ou seja, 4 encontrinhos semanais, né? Então daqui até as próximas 4 semanas nós estaremos juntos. Bom, vocês já devem me conhecer, né? Mas como sempre eu vou fazer aquela velha apresentação para que não reste dúvida quando vocês quiserem perguntar para mim alguma coisa bem específica ou não. Meu nome é Fernanda Calumbi Fernandes, eu sou professora de vocês já há algumas disciplinas, nessa disciplina também. Sou formada em hotelaria pela Universidade Federal de Pernambuco, tenho mestrado em desenvolvimento e meio ambiente também pela Universidade Federal de Pernambuco, com ênfase em segurança alimentar. Qualquer dúvida vocês podem sempre estar lá em contato comigo através dos nossos fóruns, do nosso e-mail, das mensagens pessoais, que está tudo montadinho lá na nossa sala de aula virtual. Essa disciplina, como eu já mencionei, ela tem uma duração de 60 horas e ela tem início hoje. E o nome da disciplina é a disciplina voltada para enologia, né? Enologia, na verdade, é o nome da disciplina. Para essa disciplina, assim como as outras e que nós temos o costume de fazer, estamos no serviço de alimentação. Quem é daqui de Recife ou quem já visitou aqui esse estabelecimento em Recife pode estar mais ou menos reconhecendo a área. Nós estamos dentro do shopping Rio Mar, certo? No restaurante chamado Pobre Juan. Vamos falar um pouquinho sobre esse restaurante, né, que está servindo de locação para nossas 4 aulas, essa de hoje e as 3 que ainda vão se seguir. Para a nossa aula de hoje, como já está sendo de praxe, nós trouxemos um grandíssimo convidado, uma pessoa que está aqui para ajudar vocês aí no processo de aprendizado. É o nosso amigo Júlio. Júlio, muito obrigada. Bom dia, tudo bem? Obrigado, eu que agradeço o convite. Não por isso, né? Vamos deixar a aula mais enriquecedora. Júlio é enólogo, mas eu quero que Júlio se apresente um pouquinho para que você, prezado aluno, saiba que está em boas mãos durante nossos próximos encontros. Júlio, fique à vontade. Obrigado. Bom dia de novo, né? Sejam bem-vindos todos os alunos a essa aula no que tange o mundo do vinho. Meu nome é Júlio Risuto, eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Me especializei em enologia na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, fica em Portugal, no norte de Portugal, no Douro. Vinifiquei vinho tinto e vinho do Porto na cidade de Pinhel, Peso da Régua. Atualmente eu trabalho como consultor do SENAC, no Festival de Gastronomia. Fui sommelier daqui, do Pobre Juan, fui sommelier do Rui Paula também. Apesar de me sentir mais confortável de bota do que de paletó e gravata. Então, estou aqui à disposição de vocês hoje para passar o que puder e puder ajudar todos nessa disciplina. Ok, então a gente está vendo que a formação de Júlio, ela é na verdade, de engenharia agrônoma e ele é enólogo, na verdade, formado com essa formação dele. Então quer dizer que essa parte aí de enologia, de trato com vinho é uma coisa bem específica mesmo, que tem existe bastante técnica. E nessa disciplina a gente vai ver, isso aqui bem pouquinho, para que você, prezado aluno, futuro técnico de bar e restaurante, possa já se familiarizar com os termos, se familiarizar com essa questão do vinho e possa ter mais vontade ainda de, depois do curso técnico, quem sabe, né, fazer uma especialização em vinhos, né, dá aquele gostinho, dá aquela vontade realmente de estudar um pouquinho mais de vinho. É importante, ser a pontinha da linha, que você vai puxando e sempre tem mais informação para você descobrir. Exatamente. E falando em descoberta, em descobrimentos, que tal a gente começar a aula de hoje, já que essa competência fala bastante da questão da descoberta do vinho. Como foi que começou esse hábito, né, de tomar vinho, das uvas, dos tipos de uva, de alguns termos técnicos, inclusive, Júlio, se você quiser na aula de hoje já usar alguns termos bem técnicos, bem específicos, assim como nas próximas aulas, fique à vontade, dando a explicação para o aluno, para que a gente fique cada vez mais craque aí nessa parte de vinho. Você pode falar um pouquinho a respeito da descoberta do vinho? Como é que foi que essa bebida dos deuses, né, chega hoje em dia às nossas mesas, aos nossos serviços de alimentação, e a gente tem esse hábito hoje de... Claro, o vinho, a definição do vinho é uma bebida fermentada do mosto das uvas. Ou seja, as uvas são esmagadas e aquele suco que tem dentro das películas na polpa, esse suco fermenta e produz o vinho. Então, se tem registros de uvas cultiváveis, quando a gente cultiva uma planta qualquer,
geneticamente dá para identificar se essa planta era selvagem ou se essa planta foi cultivada. E existem registros de uva, de videiras cultivadas há 8.000 anos atrás. Então, a partir do momento que se cultivou a uva e se fez a colheita dessa uva, surgiu o vinho. Porque a partir do momento que essa uva é colhida, é colocada dentro de depósitos, o próprio peso das bagas dentro de depósitos grandes faz com que as películas se rompam. E existe na película das uvas uma leveduras que chamam leveduras indígenas. Lá em Portugal a gente falava indígenas. Que são leveduras próprias do meio ambiente. São esporos que fermentam o vinho. Você, para fermentar o vinho, não necessariamente você precisa inocular uma levedura nova. A própria levedura que tem na casca é suficiente para arrancar a fermentação. Então, a partir desse momento, a partir do momento que foi cultivada a uva, existisse o vinho, mesmo sem as pessoas terem conhecimento disso. Então, aquele mosto é uma coisa muito comum, muito mais a nossa realidade do que a uva é o caldo de cana. O caldo de cana, por vezes, se você deixa ele um tempo, ele fermenta, você sente um cheiro de álcool já nele, e ele arranca a fermentação espontânea, que é o que acontecia com as uvas. Então, hoje em dia, o que a gente tem fábricas, tem essas vinícolas todas para fazer a uva, começou realmente de maneira totalmente espontânea. Totalmente espontânea, assim como quase todos os processos fermentativos. O pão foi uma descoberta acidental, porque é uma fermentação espontânea que acontece. O iogurte, a cerveja, o vinho, todos esses processos fermentativos, eles aconteceram de maneira espontânea. E aí, no curso da humanidade, a gente foi descobrindo todos esses processos e foi dando um direcionamento a eles. Por que a gente não deixa fermentar hoje espontaneamente? Porque a levedura que está na uva não é a melhor levedura para fermentar aquele vinho. Então você pega e inocula uma levedura mais específica, para você dar um direcionamento ao vinho da maneira que você quiser. Entendeu? Mas se essa levedura essas uvas recolhidas até hoje, elas podem arrancar fermentação e formarem vinhos espontâneos. Exatamente. Né? Por isso que existem aí os estudos, essas técnicas todas, né? Como é o caso do enólogo, né? Que ele trabalha muito. É a diferença do enólogo para o sommelier, é bom o aluno estar ligado nisso, né? Que é a diferença, pode falar a diferença básica é que o enólogo ele planta a vinha, colhe, produz o vinho, engarrafa e vende. E o sommelier cuida do serviço do vinho dentro do restaurante, ou dentro de alguma loja, ou dentro de alguma distribuidora. O enólogo está mais ligado na parte de produção e comercialização, que é a parte que se junta com o sommelier na frente, né? Porque o sommelier também está ligado à comercialização. Então o sommelier e o enólogo também estão ligados a essa questão da comercialização, então porque a gente tem realmente um mercado consumidor de vinhos muito grande, dessa bebida muito grande, né? Como é que está hoje em dia, atualmente, essa questão do consumo do vinho? Quais são os países que mais produzem, os países que mais bebem? Como é que é? Os países que mais produzem são os países europeus, França, Itália, Espanha. Hoje é uma tendência no mundo se consumir vinho, inclusive Recife era uma cidade que, se eu não me engano, ainda é a maior consumidora de uísque do mundo. E trabalhando no mercado hoje, eu conheço muitos bebedores de uísque que pararam de beber uísque e começaram a beber vinho. Porque por ser uma bebida mais saudável, uma bebida menos abrasiva, uma bebida que, dentro do porcionamento certo, faz bem para a saúde. Então, o consumo de vinho no mundo aumentou vertiginosamente por conta as pessoas vêm se cuidando mais, problema com obesidade, que o vinho previne doenças coronárias e etc, etc, etc. E o novo mundo, né? A Califórnia, Nova Zelândia, a Austrália, são países que fazem vinho há 40 anos, que não é nada. 40 anos numa linha cronológica do vinho é muito uma pouco. criança. É uma criança, entendeu? E o Brasil? Como é que está essa produção aqui no Brasil? O sul do Brasil já faz vinho, a Salton já tem mais de 100 anos. Né? Já não é mais uma criança, é uma vedete, é um adolescente. Teve início lá no Rio Grande do Sul? No Vale dos Vinhedos, isso. Hoje a gente já produz vinho aqui em Pernambuco, no Vale do São Francisco. Temos alunos de Petrolina aí, que podem estar bem familiarizados aí com essa região. É uma região super particular, né? É uma região que consegue dar 2,5 safras de uva por ano, que é o único lugar do mundo que isso acontece.
que para o vinho não é tão interessante, mas que existe a possibilidade de você colher mais de uma vez por ano. A gente tem a vantagem em Petrolina de parcelar a colheita, como da uva o ano todo, então eu posso parcelar o plantio e eu posso ter uma vinícola menor porque eu vou receber uvas durante o ano todo. Nos países temperados, a vindima, que a gente chama, a época da colheita da uva, acontece de uma vez só. Então você tem vindimas que duram 4 meses, são 120 dias corridos de trabalho, de domingo a domingo. Às vezes 12, 18 horas por dia de trabalho. Porque a uva não espera, né? Ela não espera, ela tá lá e você tem que colher e você tem que... Você tem que se adequar ao tempo dela. Exatamente. Ela não espera. Se ela está no grau de maturação certo, é feito um controle de maturação, é visto que a uva já está com a quantidade de açúcar para ser colhida, então ela tem que ser colhida. Não pode esperar. Então, por exemplo, quando eu vinifiquei em Portugal, foram 33 dias corridos de trabalho, porque a uva não espera. Então, o tempinho da uva lá. Exatamente. Então, assim, a tendência, hoje você vê um filme, ninguém tira mais uma cerveja de uma geladeira, né? A galera tira uma garrafa de vinho, serve um vinho branco, um vinho tinto, então é uma tendência no consumo. Então dá pra gente tirar um pouquinho essa ideia, essa concepção errônea, vamos dizer assim, de que vinho só combina com lugar frio. Dá pra gente tomar um vinho aqui em Recife quando tá aquele calorzão, claro, e ter um vinho mais leve que não vai fazer a gente se sentir mal. Claro. É engraçado que as pessoas começam a beber vinho pela cabeceira errada, né? As pessoas começam a beber vinho pelo vinho tinto, pelo vinho chileno, que às vezes é bem abrasivo, bem potente. Quando na verdade você tem que começar a beber o vinho dos brancos, dos espumantes, porque nosso clima pede isso, né? Você beber vinhos mais frios, mais gelados, mais refrescantes, tem uma acidez maior, isso vai te dar uma sensação de frescura, de frescor na boca maior. Quando na verdade você tem que começar com vinhos mais leves, passar para brancos mais encorpados, mais para rosés, e dos rosés mais encorpados você passa para tintos mais leves e tintos mais encorpados, e você tem um crescimento dentro do ato de beber. Ah, que jóia então, né? Então a gente tem que, né? Eu acho até que dá pra ir pra praia, levar com certeza. Uma caixinha térmica, botar o vinho. Já fiz isso muitas vezes. Já fez isso, com certeza. Foi super refrescante, super legal. Total. E é fino, né, gente? Fica até bastante elegante. Bom, então falando nisso, né? A gente já falou um pouquinho, a gente vai adentrar mais no mundo aí dos tipos de vinho nas próximas aulas. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Júlia, a respeito dos tipos de uva. A gente sabe que tem os vinhos, assim, em suma, né, para falar de uma maneira bem simplificada, tem os vinhos tintos, os vinhos brancos, a gente vai falar um pouquinho mais disso depois. Mas tem as uvas mais famosas, né? A Cabernet Sauvignon talvez seja mais famosa, mas temos muitas... A Cabernet Sauvignon é muito famosa porque a Cabernet Sauvignon é quase uma erva daninha, né? A Cabernet Sauvignon, ela dá em qualquer lugar do mundo, entendeu? Ela é uma uva muito adaptável em qualquer lugar. Então você tem Cabernet Sauvignon no Vale de São Francisco, tem ela em Bordeaux, tem ela no Chile, tem ela na Califórnia, tem ela na Nova Zelândia. Então é uma uva muito versátil. E é por isso que a gente tem, é uma uva tão famosa, porque em várias regiões você consegue plantar e consegue ter bons rendimentos dela, entendeu? A gente separa, obviamente, as uvas brancas das tintas. As principais uvas tintas se devem à força da França no mundo do vinho, né? Em Bordeaux a gente chama o corte bordalês, que é o vinho de Bordeaux leva 5 uvas, que é Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Merlot e Malbec. Então são 5 uvas tintas muito conhecidas, e são muito conhecidas por conta do uso dela nesse corte, né? Então a gente tem Pinot Noir, que é uma uva típica da Borgonha, de uma outra região da França, que é basicamente a única uva tinta, junto com a Gamay e outras uvas menos conhecidas, mas a principal uva é a Pinot Noir, que é uma uva tinta super leve, etc. É quase um elo entre uma uva branca e uma uva tinta, entendeu? É uma uva bem leve. A gente tem a Tempranillo, que é uma uva muito forte espanhola, é uma uva muito conhecida. Uma uva tinta, eu só estou falando de uva tinta por enquanto. A gente vai para Portugal, a gente tem a Touriga Nacional, que é uma uva muito conhecida portuguesa. Cada país tem a sua diva, né? E no Brasil tem a Isabel, né? A uva Isabel é uma uva de mesa. Ela não é uma vitivinífera.
porque existe a vitis americana e a vitis vinífera. A vitis vinífera é a uva para vinhos tintos. E a uva Isabel é uma uva de mesa que se come. Que é engraçado, se você tomar um vinho feito de uva Isabel, o vinho tem gosto de uva. E se você tomar um vinho feito de vitis vinífera, ele não vai ter gosto de uva. Ele vai ter gosto de outras frutas e etc. por conta da fermentação, por conta do desenvolvimento e amadurecimento desse vinho em casca ou em garrafa. Mas ele não é um vinho que você acha que é um suco de uva com álcool. Então essa é a grande diferença. A Isabel é uma uva de mesa, que se faz vinhos suaves, o vinho de mesa. Assim, a gente não tem uma uva específica da gente, porque o centro de origem da uva é a Euroásia, né? A Turquia. O berço da uva é a Turquia. Então é uma região com clima bem diferente do nosso e não era um cultivar que era inerente daqui da região, entendeu? Dos trópicos. Então Falando um pouquinho das uvas brancas, ela falando das uvas tintas. Isso. As uvas brancas, as mais conhecidas são a Chardonnay, a Sauvignon Blanc, que também são uva. Chardonnay é uma uva típica da Borgonha também, e é uma uva típica de Champagne. Mais para frente a gente vai falar de Champagne, eu vou explicar para vocês as uvas típicas de lá. A gente tem umas uvas alemãs que são muito conhecidas também, a Riesling, a Gewürztraminer, que são uvas bem aromáticas. Tem a Moscatel, que é uma uva branca também, que é muito conhecida das boleiras, né? Se fazia um vinho licoroso, super doce, que ele se adicionava nos bolos de noiva. Mas que também faz vinhos secos, bem ácidos, bem aromáticos, super complexos. Uvas brancas, assim, as mais conhecidas são essas. E a gente consegue fazer um vinho branco a partir de uma uva tinta? Com certeza. Dependendo do tipo de uva tinta, por exemplo, a gente tem uma uva que chama Alicante Bouschet. Essa uva ela tem a polpa vermelha. Então para se fazer um vinho branco dessa uva seria complicado. Mas a grande maioria das uvas tintas, a cor da uva fica na casca, não na polpa. Então quando você separa a casca da polpa e fermenta só a polpa, ela faz o mosto branco. Então, às vezes ele pode ter alguns tons amarelos mais escuros por conta de alguns compostos colorantes que tem na casca, que a gente chama de antocianas. Antocianas e sólidos solúveis são esses compostos que dão cor ao vinho. Aí eles ficam mais dourados e tal. Em termos de sabor, será que isso afere? Com certeza, com certeza. Isso dá uma complexidade maior para o vinho e geralmente se faz um vinho branco ou se faz um lote de um vinho branco com um vinho branco feito de uvas tintas, porque ele vai dar uma estrutura maior ao vinho, e vai dar um potencial de guarda maior a ele, porque você vai ter alguns taninos que servem como conservantes naturais. O açúcar, o álcool e os compostos solúveis, as antocianas, são antioxidantes e servem como o mesmo antioxidante, o resveratrol, que faz tão bem pro coração e etc, ele faz bem pro vinho também. Ele é antioxidante para a gente e é antioxidante para o vinho também. Então ele dá um potencial de guarda muito maior para o vinho. É por isso que vocês vão ver que alguns champanhes se fazem com uvas tintas, que é para ele ter um potencial de guarda maior. Entendeu? Olha só que interessante. Então nessa aula a gente aprendeu bastante coisa, né? Só esses tipos aí de uvas já são já é um mundo, na verdade, né? Na nossa apostila nós temos alguns tipos dessas uvas aqui que Júlio falou tão bem aqui, com tanta propriedade, e acrescentou outras uvas para que a gente possa ter um conhecimento ainda maior, né? E assim a gente termina encerrando a aula de hoje, mas não antes, sem fazer uma pequena brincadeira, eu vou pegar a Júlia aqui de surpresa. Okay. Júlio, para essa semaninha, os alunos agora só vão ter aula na semana que vem, ou então quem estiver assistindo a aula através dos canais aí de vídeo, né? Possa fazer isso e possa começar a adentrar no mundo desse maravilhoso mundo dos vinhos. Recomendo um vinho para hoje, para que o pessoal passe a semana aí podendo degustar esse vinho. Dentro de uma dessas uvas aí que você mencionou pra gente. Tem um vinho que tem um preço super legal, que chama Misiones de Arengo, é um vinho chileno, branco, um Sauvignon Blanc, que é um vinho super aromático, bem... para quem está começando agora vai conseguir identificar muito bem os aromas
Eu não vou dizer de que é, porque senão vocês não vão identificar, Na mas próxima aula ele fala. tá certo. Ele promete que fala. É um vinho super legal, super interessante. Mas dá para degustar, usa bem as papilas degustativas, né? Isso. Para poder passear bastante o vinho, para Isso. quem sabe vocês conseguem aí identificar esses sabores que o Júlio está dando a deixa aí para vocês. E semana que vem a gente volta aí, o Júlio vai dar a resposta aí, vai dar as dicas do que é que vocês podem ter achado, encontrado aí ao degustar esse vinho. E vamos falar um pouquinho mais sobre um aspecto muito importante na produção de vinho, na confecção de vinho, que é o famoso terroir, né? Que nem todo mundo sabe do que se trata de terroir. E o Júlio vai conseguir abrir aqui nossa mente, vai Tomara. poder esclarecer, tenho certeza que sim, vai poder esclarecer esse tema conosco. Júlio, muito obrigada. Obrigado pela aula também, de hoje. eu que agradeço. Prezada aluna, a gente se encontra nos fóruns, nas atividades, como sempre eu estou de olho, eu e a nossa tutoria, sempre ligado em vocês. Qualquer coisa, pode mandar uma mensagem para mim, participando nos fóruns, ok? Até amanhã, fiquem com Deus. Até amanhã não, até semana que vem. Vai tudo bem. Até amanhã, viu? Até amanhã.